Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, ao passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, é só você clicar logo na sequência na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, abaixo aqui desse vídeo vai ter a opção de se inscrever no canal. Para que você possa também receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, carteira exponencial, carteira perspectiva. Inclusive já tem, segunda-feira tem uma nova atualização da carteira exponencial que está muito bem nessa semana. Basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois eu venho aqui e falo de PETR4, Vale 3, CAN-L3, CSNA3, RAPT4, SBSP3, MIEL3, BRPR3, BBAS3 e GOL4. Começando pelo Ibovespa, aqui revertida no pregão de hoje, abriu, veio aqui para baixo, forte queda já de mais de 1% de queda ali no Ibovespa, reverteu para cima e agora está com alta de 0,87%. Fechando acima dos topos, vindo para sua nova máxima histórica, 119.534, maior fechamento histórico, caminhando aqui no 119.417, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Então, alta realmente muito forte. Isso é algo bom porque sai dessa zona de resistência. Agora, logicamente, que a gente vai ficar de olho aqui nessa... Como é que vai ser o retorno, se vai retornar para baixo desse patamar. Porque ontem o lado positivo foi ter fechado, ter voltado a fechar acima desse patamar aqui, essa região aqui. Fechou acima e hoje veio para baixo, mas não fechou abaixo, fechou acima dessas duas. Então mais um nível de resistência, mostrando que os compradores estão fortes aqui no curto prazo, mantendo a tendência de alta de curto prazo do Ibovespa. Agora esse ponto aqui, antigamente era aqui, ó. Agora esse ponto aqui já vai ser o ponto mais relevante de monitorar a tendência. Ou seja, se o mercado traz aqui o índice para baixo desse patamar, que é a mínima de hoje, 116.905, seria o sinal de final de tendência de alta, que já vai sofrendo um pouquinho para dar prosseguimento, né? Mas está ainda dentro da sua tendência de alta de curto prazo, a favor da tendência de alta de médio e de longo prazo. Gráfico aqui do mini índice, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Mini índice rompendo aqui os dois topos anteriores, gráfico de 60 minutos, vinha forte para baixo, reverteu completamente para cima, voltando para cima desse patamar. Quando o mini índice volta para cima, não só dessa região aqui, o primeiro nível importante, né, de teste, também esse outro nível, fecha desse jeito aqui, sinalizações de fundo ascendente, pivô de alta, no gráfico de 10 a 5 minutos, foco muito maior em compra. E agora, a partir do próximo pregão, ficou esticado para cima, ficou um pouco ali afastado da média, né? Mas ainda pode se afastar um pouco mais aqui, a distância do preço para a média, que é a distância do preço para a média. Dentro do atual movimento de subida, enquanto se mantiver, vou colocar aqui no gráfico de 10 minutos, né? Enquanto se mantiver gerando fundos ascendentes, ou seja, se para aqui, cai e gera pivô de alta, foco maior em compra. Ou seja, dentro do atual movimento de subida no G60, eu ficaria mais interessado em fundo ascendente, no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, para se buscar a operação na ponta compradora. Caso o mercado traga o índice para baixo no próximo pregão, caminhando ali para a região de topo que foi rompida, na casa ali dos 119, 120, por volta de 119, 120. Caso o mercado caia aqui, vem aqui o índice e gere sinalização de novo de fundo ascendente nessa faixa de pontos, foco de novo em buscar a operação na ponta compradora. Gerou algum sinal de topo no G60 ou no gráfico de 30 minutos, aí encaixaria buscar o quê? Por exemplo, topo descendente, ou seja, vem aqui para baixo, depois vem com força aqui para baixo, abre para baixo, tenta subir, bate aqui numa zona de resistência, como por exemplo, uma região primeiramente na casa dos 119.570 até um patamar de 119.645. Bate aqui nesse patamar, gerando topo descendente, aí foco maior em buscar a operação de venda de day trade no mini índice. Tá? Então, por enquanto, o cenário mais para compra, se abrir subindo ainda fica um pouco mais voltado a planejamento de compra, até que o mercado gere algum sinal contrário de mudança de tendência, enfim, que apoie mais buscar a venda de topo descendente ou mesmo pivô de baixo, mas preferencialmente topo descendente, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo aqui, vamos falar aqui do dólar.
Dia de hoje apresentando queda de 0,3%, dólar em cima do patamar de suporte localizado ali em 466 no gráfico diário, mas ainda está dentro do movimento de baixo que pode prolongar um pouco mais. Uma correção que começou essa correção e abortou. Abortou, fez uma correção muito pequena, a tendência é que não vá tão longe para cima. Volta para baixo, faz outra correção. Então ainda vai ficar com viés de alta no meu modo de ver, pensando no curto prazo. O dólar pode, não que vá acontecer isso, mas se o dólar vier um pouco mais para baixo aqui, gerar algum sinal de fundo no gráfico diário, pela configuração que nós temos aqui, pelo movimento de alta no gráfico semanal, pela região que se encontra o dólar, pode trazer um novo movimento de alta mais interessante para cima. Mas nesse momento, cenário aqui de movimento de queda, que isso significa dizer num gráfico aqui de 60 minutos, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Aqui ameaçando gerar uma tendência indefinida, ou seja, que seria o quê? Um sinal de fundo ascendente. Mas o fato é, dólar abaixo dessa região aqui, 478. Abrindo aqui para baixo, topo descendente no gráfico de 10 minutos, vou colocar aqui até o gráfico de 10 minutos, abrindo para baixo, vindo para baixo principalmente desse nível ali de 468, 466, proporcionando topo descendente abaixo dessa região, pelo menos de 468, ficaria mais interessante para venda. Ou abre para baixo e passa a gerar venda abaixo dos 466, topo descendente, mais interessante para venda mesmo. Dólar vem para cima, abre subindo, aqui já tem um nível, tem um primeiro nível aqui e tem outro nível aqui um pouco mais para baixo, ou seja, a região de 474 e 471,50. Abriu subindo, gerou fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos acima desse patamar, foco um pouco maior para buscar a operação de compra, principalmente de fundo ascendente. Por quê? Porque de fundo ascendente? Porque ainda ficaria abaixo de um teto importante. Tem essa região aqui dos 478 e depois tem outra região que foi respeitada no pregão de hoje, ou seja, abriu aqui batendo lá em cima e veio forte para baixo, com a região lá em torno dos 485 a 485, 486. Então, abriu aqui subindo, gerou topo descendente, gerou topo no gráfico de 60 minutos nessas médias, volta a focar em venda, o mesmo para o gráfico de 30 minutos. Indo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, alta de 1%. Está novamente ali entre as médias, gerou ali seu pivô de baixo, gera uma sinalização positiva chamada de piercing, perfuração, padrão de alta dos candles. A confirmação desse padrão seria a superação da máxima pregão de hoje, mas isso não me levaria a já entrar comprando em termos de swing trade de ação, porque o stop ficaria extremamente grande. Não que ela não vá subir, apenas que não se encaixa com minha metodologia, só isso. Então ela pode inclusive subir. Se ela passar a gerar sinais de alta com stops mais curtos, até acima dos R$30, seria ainda mais interessante para minhas operações, né? Para pelo menos para se encaixar melhor dentro da minha metodologia. O fato é que a ação gera um sinal positivo e confirmaria esse sinal positivo na superação da máxima de hoje em R$ 29,76. Segue dentro do movimento de baixa com máximas descendentes, ainda não quebrou essa sequência, por isso que eu estou mencionando superação da máxima do pregão de hoje. Resistência imediata na faixa dos R$30, número redondo, a 30,10. Depois disso tem 30 e 33 e na sequência a região mais próxima dos 30,61 a 30,70 para Petro. Vale 3, dia de hoje, candle ali de indefinição, já saiu aqui do leilão de fechamento. Vale 3, já saiu do leilão de fechamento, queda de 1,42%, gap de um lado, gap do outro, ilha de reversão. Veremos, pelo gráfico semanal, não está com tanta cara de ser uma ilha de reversão. O fato é que a ação bateu no patamar de suporte da média e também aqui de um 55,17. Uma pequena parada, 55,17, 55,11, enfim, bateu nesse nível. Superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de arriscar uma compra no ativo, tentando pegar o próximo movimento de subida, um fundo ascendente. No gráfico diário, no meu modo de ver, seria essa alternativa. O candle ficou um pouquinho grande no sentido de projetando aqui o tamanho desse candle, próximo ali do topo anterior já vai ser a relação risco-ganho de 1 para 1. Ou seja, tem pouco espaço para o topo anterior, mas é uma das alternativas de entrada, é a Vale 3 em termos de compra de swing trade para o próximo pregão. CAN L3, fechamento em alta de 2,5%, encerrou a nossa posição, né? O ativo já abriu hoje com gap de alta batendo já no objetivo. Nosso objetivo tinha sido reposicionado para 9,79, ela foi lá e abriu em 9,80. Operação
encerrada na CAN L3. Essa operação da CAN L3 proporcionou um ganho de 6,29%, e isso representou uma evolução de 0,94% do capital total nessa operação da CAN L3. Para quem ainda segue posicionado nesse ativo, um dos pontos de stop que pode ser colocado é em R$ 9,58, ou mesmo mais curto, abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficaria em R$ 9,67. CSNA 3 ficou a 2 centavos do objetivo que tinha sido reposicionado ali para 15,97. Logicamente, eu tinha subido primeiramente o stop para cá, aí depois gerou aqui esse sinal, outro sinal de fundo com rompimento, coloquei o stop aqui, ela foi lá e acionou o stop aqui da posição. Enfim, ia gerar uma bela reação risco-retorno, e aqui, enfim, saímos com lucro, mas é aquele docinho, né, que faltou algo mais na operação, mas enfim. A operação encerrada na CSNA 3 gerou um ganho de 2,48%. Isso representou um crescimento de 0,4%. Se eu tivesse batido em 15,95, ia representar um crescimento superior a 1% sobre o capital total. Mas, enfim, não dá para reclamar. Posso, logicamente, fazer um outro ajuste em termos de evolução para a condução da operação, mas, na média, é algo que eu já faço há bastante tempo e com certeza a gente vai ter, seja o violino, seja esse tipo de acontecimento. Algumas que ficaram perto de bater e voltaram, mas aí depois foi lá e bateu em algo mais, gerando uma bela relação risco-retorno. E aqui, Rapid 4, encerramento da posição. Ó, perdeu a mínima do pregão de ontem, que foi o reposicionamento stop no pregão de hoje, ou seja, perdeu ali os 14,72. Essa operação então foi encerrada da Rapid 4, essa gerou perda de 0,68% e isso representou uma redução de 0,08%, ou seja, quando perder, preferencialmente, não que todas vai perder pouco, né? Pode ter algum outro que vai gerar stop cheio, mas por enquanto perdendo pouco nas que dão errado e tentando ganhar mais nas que dão certo, né? Nas que dão certo, tentando gerar uma melhor relação risco-retorno. E isso nesse mês está gerando ali um crescimento de 7,51% do capital total através das operações de swing trade neste mês aí de janeiro, enquanto o nosso Ibovespa está subindo aqui no mês 3,36%. Depois disso, vamos falar aqui de Sabesp, recomendação de compra no pregão de hoje. Ativo veio aqui, já era um ativo que poderia até ter feito entrada aqui, né? É um ativo que eu tinha comentado até num vídeo aqui exclusivo para dentro do canal DV Invest no Telegram, sobre uma das possibilidades de entrada. O stop ficaria abaixo aqui dessa região, chegou perto do stop, ganhou força para cima. Então, optei por buscar essa entrada, porque essa entrada representa ali no gráfico semanal um pivô de alta. No gráfico diário também representa um pivô de alta no terceiro candle do movimento, na minha avaliação, segundo ou terceiro candle do movimento, rompendo 3 topos anteriores, então isso me chama a atenção. Trabalhando com stop aqui em R$ 60,44, passando os dados aqui dessa entrada da Sabesp, R$ 62,48, fechou ali em 62,63, 60,44 ponto de stop da operação, isso representa um risco de 3,27%, alocando 15% do capital total e colocando o objetivo ali na faixa do objetivo inicial em 65,54. Então, operação em aberto no papel. Outro ativo que recomendei compra no pregão de hoje foi a MIL3. Já tinha feito também um vídeo exclusivo para dentro do canal DV Invest no Telegram, isso no pregão passado, falando que já poderia ter feito uma entrada já pelo pregão passado. Para entrada no pregão de hoje, recomendei compra na superação dessa máxima aqui, dos 2 candles. Ela já tinha até aberto acima, mas aí estava para baixo aqui. Na hora que superasse de novo os R$ 8,54, recomendação na ponta compradora, que foi executada. Ativo ganhou bastante força para cima, fechando com alta de 4,71%. Então, boa alta, e algo interessante que fechou inclusive acima desse patamar aqui, ó, de levemente acima, né, dos R$ 8,87. Então, o papel tem aí um desafio bom nessa região, vamos ver se sustenta acima. E a próxima resistência lá na casa dos R$ 9,10. Tem um R$ 9,00 número redondo. Então, uma próxima resistência por volta de R$ 9,00 número redondo. Passando os dados desta compra, a compra foi ali executada por volta dos R$ 8,55, a recomendação foi essa, foi no início do pregão. R$ 8,33 ponto de stop e o objetivo por volta de R$ 8,99. Ficou basicamente de 1%, desculpa, 1% ali do objetivo.
um pouquinho acima de 1%, basicamente 1% do objetivo. Então é algo que eu vou avaliar no próximo pregão para ver se gera uma melhor relação risco-retorno para a operação, essa entrada aí na 1003. Isso representou aqui esse tamanho de stop de 8,55 para 8,33, 2,57% de risco na operação e alocamos aí 16% do capital total nesta posição. Depois de 1003, vou falar aqui de BRPR3, que é outra posição que a gente tem em aberto, né, que foi entrada já aqui, enfim. Hoje reposicionei o stop para baixo dessa mínima. Dalton, por que isso não saiu aqui? Não, porque ainda não faria sentido para mim alterar o stop. O stop estava aqui embaixo ainda. E aí hoje ela foi lá e fechou acima dessa zona de resistência. Mais um ativo que gera um bom fechamento ali em cima de topos anteriores. Alta de 2,04%. Então o stop foi reposicionado para a faixa dos R$ 15,28. Então stop agora em 15,28. E tentando pegar algo mais aqui para cima. Nosso objetivo está aí mais para cima, inicialmente aqui na faixa dos R$ 16,24. R$ 16,24, 16,24, com stop aí reposicionado em R$ 15,28. Então, dependendo, posso até buscar um objetivo um pouco mais acima a partir do próximo pregão. São essas posições em aberto. Vamos falar agora aqui de BBAS3, Banco do Brasil, ativo que teve um desempenho excepcional no pregão de hoje, alta de 5,62%, ou seja, montou aqui uma tendência de baixa, veio para baixo de um patamar aqui de suporte, e aí gera um candle muito forte para cima, que fecha acima não só dessa que poderia ser uma resistência, mas também dessa zona de resistência. Então, algo interessante. Cogitei, logicamente, entrar comprando aqui nessa última hora de pregão, mas o stop ficaria bem pela volatilidade, o stop ficaria bem mal posicionado. Qualquer oscilação aqui só na volatilidade do papel poderia acionar o stop dessa operação. Então, eu optei por aguardar aí os próximos pregões avaliando. Posso ficar de fora do papel, mas avaliando se houver algum tipo de retorno de preço até pelo gráfico de 60 minutos, se aproximando ali da região dos R$ 50,42. Não precisa voltar nesse patamar, mas se aproximando aí num patamar de suporte, dependendo como ela voltar, quando for, aí eu vou, logicamente, vou avaliar para ver se a forma como ela voltou faz sentido eu já entrar comprando de cara para trabalhar com stop mais bem protegido aqui para baixo de algumas regiões que eu considero importante já. Isso aqui já é um patamar, né, de suporte, que eu acabei de mencionar, 50,42 e 50,12, mas quanto mais para baixo tiver o stop, mais interessante seria. Então, o papel gera ali uma anulação, né, cancelamento de uma tendência de baixa, agora fica com a tendência indefinida no curto prazo, mas também já gerando sinal de fundo ascendente no gráfico semanal em cima do patamar de suporte. Então, um sinal positivo aqui em cima de Banco do Brasil, que volta a apontar, volta a gerar perspectiva para buscar os topos anteriores lá na casa dos R$ 53,71 e depois R$ 53,97. Seguindo, Gol 4, também outro fechamento muito bom, que também era outro ativo que daria para buscar a entrada, só que o stop também ficaria gigantesco e, enfim, não é algo que eu costumo fazer. Então, dentro desse rompimento, desse pivô de alta, ativo também que tinha vindo aqui para gerar um pivôzinho de baixa e rompeu tudo para cima aqui nesse pregão. Para quem entrou comprando, stop aqui abaixo dessa mínima, igual ao BBAS3. Para quem já está comprado no ativo, pode trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, no caso de Gol 4, caso ocorra algum chamado pullback, né, o retorno do preço nos próximos pregões, não precisa ser vários pregões, dentro do próximo pregão, se no gráfico intraday voltar aqui em cima dessa região, pode ser um patamar para se buscar alguma compra, com o stop ficando aqui embaixo, ou seja, o stop é um stop ainda grande, mas um stop pelo menos mais bem protegido e não ficando tão grande assim se for entrar aqui nos 39,05. Então, sinalização positiva e retomada da tendência de alta de curto prazo para Gol 4, gerando perspectiva para cima, apontando ali primeiramente para uma resistência em 39,72, tem os R$40 número redondo, e na sequência tem 41,73. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, deixe seu like, seu joinha e até o próximo pregão.